Você sabia que a Riley, protagonista de Divertidamente, aparece em alguns outros filmes da Pixar? Uma dessas vezes aconteceu um ano depois do lançamento de Divertidamente, em 2016, quando foi lançada a tão esperada continuação de Procurando Nemo, chamada Procurando Dory. Quando a Dory é colocada no aquário, a gente pode ver que existe uma excursão escolar no local. E adivinha quem estava lá? Ela mesma, a Riley. Além de ser um easter egg sensacional, é também um dos pontos que fortalece a teoria de que todos os filmes da Disney Pixar se passam dentro do mesmo universo. Já imaginou se um dia isso for confirmado? Vai ser incrível! Detalhe, esse não é o único filme da Disney Pixar em que a Riley aparece, como a gente vai te contar nesse vídeo. Existem muitas aparições de personagens em outras animações e ligações entre histórias de filmes diferentes. E a gente trouxe tudo isso para você conhecer agora. Mas fica até o final, porque eu quero ver se a sua mente não vai explodir. Então pega a pipoca e dá uma relaxada. Tá começando mais um Team Videos. Não são só personagens principais que fazem aparições em outros filmes. Na mesma cena em que vemos a excursão dos estudantes no aquário onde a Dory tá, a gente pode ver um colega de sala da Riley lá também, o que comprova que realmente era o colégio da protagonista de Divertidamente que estava naquela cena. Note que esse segundo garoto ao lado dela é simplesmente idêntico a esse colega de classe que tá lá quando a Riley se apresenta para todos em seu primeiro dia de aula. Se você olhar bem, vai perceber que até mesmo o número 86 que a gente vê na camiseta dele é possível ver na cena do aquário também. Sobre esse número existe até uma curiosidade. Esse é o ano de fundação da Pixar. 1986. E como a gente sabe que não existem coincidências nas animações dessa empresa, essa é uma clara homenagem dos funcionários no filme. A teoria da Pixar envolver de uma forma ou de outra todos os filmes em um mesmo mundo ganha força em uma cena no próprio filme de Divertidamente. Ela acontece quando vemos a Riley brincando na sala da sua casa. E em uma mesinha a gente vê uma cesta com revistas. E olha só quem tá na capa dessa aí. É a Colette, uma das principais personagens de Ratatouille, que trabalha no famoso restaurante francês Auguste Gusteau, com o Linguini e com o Remy, o ratinho cozinheiro, o que deixa claro que mesmo ela estando no outro lado do Oceano Atlântico, todos os outros personagens existem nesse mesmo universo. Cara, isso é muito irado. Outra conexão sinistra que existe entre os filmes da Pixar é a aparição da Boo em Divertidamente. Quer dizer, em Procurando Dory também, só que com o pessoal de Divertidamente, entendeu? Tá, eu sei que tá confuso, mas eu vou te explicar. Lembra da Boo, aquela garotinha que o Sully e o Mike acabam levando pra dimensão dos monstros acidentalmente e acaba sendo a responsável por tudo de legal que acontece no filme? Agora me diz quando você vê essa garota aqui. Ela não parece demais com essa aqui, só que mais crescida e maior? Então, muita gente não sabe, mas Pete Docter, o criador de Divertidamente, também foi um dos responsáveis por Monstros S.A., o que com certeza reforça ainda mais a ligação entre os dois filmes. Esse talvez tenha sido o motivo da Boo aparecer em Procurando Dory com a turma de alunos de Divertidamente. A teoria de um só universo Pixar faz cada vez mais sentido. Já que a gente falou agora há pouco de Ratatouille, temos outra ligação do filme com o universo Pixar, quando o Linguini e a Colette estão em um passeio de patins. E olha quem aparece ao fundo, o Bon Voyage, que é exatamente o mesmo vilão que o Senhor Incrível acaba prendendo logo no início do primeiro filme. Mas a questão é,
A cena na França se passa antes ou depois dele ter sido preso pelo Senhor Incrível. Como a sua prisão acontece quando a família dos Incríveis ainda nem existia, eu acredito que isso deve ser depois dele ter cumprido sua pena em alguma penitenciária e ter voltado para a França para viver uma vida honesta de mímico nas ruas de Paris. Isso faria todo sentido. Outra coisa, isso é realmente possível, já que em uma parte de Ratatouille a gente consegue ver o próprio Linguini usando uma cueca dos Incríveis, o que mostra que eles são famosos mundialmente, já que tem fãs até mesmo na França. Mas conta pra gente, você realmente acha que essa teoria de um universo só em todos os filmes da Pixar faz sentido? Se sim, comenta aqui embaixo, #universo. Falando em incríveis, a gente vê um dos personagens mais engraçados de Toy Story 4 aparecendo no segundo filme da família de heróis da Disney. A gente tá falando de Duke Caboom, o maior dublê do mundo. Pelo menos na cabeça dele. A gente pode ver o super motociclista e participante de cenas de ação e perigo extremo no lugar que provavelmente é o mais perigoso do mundo, o berço do Zezé, o filho caçula da Mulher Elástico e do Senhor Incrível. Meu amigo, isso que é viver perigosamente. Principalmente para quem sabe a quantidade de poderes sinistros que o pequeno bebê possui, que inclui lançar raio laser pelos olhos, se transformar em uma criatura bizarra e poder dominar as chamas. Cada vez eu admiro ainda mais o Duke Caboom. Depois de Toy Story lançado em 96, o segundo filme da parceria Pixar-Disney a ser lançado foi o excelente Vida de Inseto, um dos meus favoritos. É sério, se você ainda não assistiu esse filme, vale a pena dar uma conferida. Ele é bem interessante. Mas o detalhe é que dois dos principais personagens do filme, Flick, o protagonista, e Chucrute, a lagarta, que está ligeiramente acima do peso, fazem uma participação especial exatamente em Toy Story 2, lançado em 99, um ano depois. Na cena incluída nos erros de gravação do filme, a gente vê a dupla de insetos conversando em um galho em que o Buzz acaba passando, e a gente vê eles sendo arremessados. Essa com certeza é uma participação oficial que ajuda a tornar ainda mais forte o argumento de que todos os filmes da empresa estão conectados de uma forma ou de outra. Pelo menos Toy Story e Vida de Inseto estão. Isso é certeza. Quem é mais das antigas e acompanha Toy Story com certeza vai se lembrar do Sid, o vizinho do Andy que tinha prazer em destruir seus brinquedos e que acabou levando uma lição do Woody por fazer isso. Então, no filme Viva, a Vida é uma Festa, a gente vê um personagem que muitos acreditam ser o próprio Sid. Durante o festival e música que acontece no mundo dos mortos, a gente vê um rapaz com uma camiseta igualzinha a dele, mostrando a sua música para todos, que não faz muito sucesso. O detalhe é que ele é um esqueleto, o que significa que se realmente for o Sid, quer dizer que ele não tá mais no mundo dos vivos. Sinistro. Lembra que a gente falou que a Riley aparece novamente em outro filme da Pixar? Pois é. Indo direto para uma vila de pescadores na Itália, onde se passa o filme Luca, a gente vê uma aparição da Riley mais uma vez em meio a uma multidão de pessoas. Isso acontece na corrida final em que a Julia tá tentando vencer a Vespa daquele mala sem alça do Visconti. E quando ela pega a sua bicicleta, a gente nota que existe uma mulher segurando um bebê enrolado em um tecido amarelo, com um pequeno gorro claro. Se a gente voltar pro início de Divertidamente, vamos notar que esse bebê é exatamente igual ao bebê Riley, quando vemos ela tendo a sua primeira emoção da alegria assim que abre os olhinhos e vê seus pais. Essa com certeza é uma ligação difícil de explicar. Será que a Riley nasceu na Itália? Bom, isso é impossível, já que Luca se passa na década de 1950 e Divertidamente nos anos 2000.
A única explicação seria se aquela fosse a avó da Riley ou ainda a bisavó. O que você acha? Essa é uma cena que só os grandes fãs da Pixar perceberam. Em uma das memórias da Riley, quando ela e seus pais estão a caminho de São Francisco, eles param para tirar uma foto com uma estátua de um Triceratops, um dinossauro extinto há milhões de anos, pelo menos nos dias em que se passam os fatos de Divertidamente. Isso porque se a gente voltar no tempo e voltarmos bastante, chegamos ao filme O Bom Dinossauro e vemos que o personagem que aparece na foto da família da Riley em suas memórias é o mesmo dinossauro que interage com Arlo em algumas cenas do filme lançado no mesmo ano de Divertidamente. Ou seja, os dois filmes podem perfeitamente fazer parte do mesmo universo, só que com alguns milhões de anos de diferença em suas linhas do tempo. Mas que a teoria da Pixar faz cada vez mais sentido, isso ela faz. Se você chegou até aqui, com certeza você merece um presente. Então a gente vai te contar mais uma participação de personagens entre filmes da Pixar, que é mais uma teoria, mas que a gente tem que dizer que faz todo sentido. Você se lembra da mãe do Andy, o dono dos brinquedos de Toy Story? Olha bem pro rosto dela. Agora, deixa eu te perguntar. Você não acha que ela se parece bastante com alguém de Divertidamente? Se você ainda não pegou a referência, dá uma olhada na Riley. Agora diz pra mim, não parece que elas são extremamente parecidas? Muitos fãs da Disney Pixar perceberam essa incrível semelhança e começaram a especular que as duas podem ser parentes. Existe uma teoria que cogita a possibilidade da mãe do Andy ser a tia da Riley, irmã da sua mãe. O fato dos pais da Riley, por exemplo, terem os dois olhos castanhos e a Riley ter olhos azuis, é um dos motivos que fez os fãs cogitarem o parentesco entre as duas, que possuem os olhos azuis. Outras pessoas consideram até mesmo o fato das duas serem a mesma pessoa, o que faria a Riley se tornar literalmente a própria mãe do Andy, e por tabela ser a responsável direta pela criação de toda a franquia de Toy Story. Já imaginou como isso seria louco? E aí, você acha que essa teoria faz algum sentido? Coloca nos comentários pra gente saber. Esses foram os 10 personagens escondidos da Disney que tiveram participações em outras animações da Pixar. Além, é claro, de um bônus no finalzinho pra você. E pra você continuar descobrindo coisas novas, a gente separou esses 2 vídeos aqui pra você se divertir ainda mais. Esse da esquerda é simplesmente sensacional.